E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a coletiva de ontem do Pedrinho. Eu assisti toda a coletiva, provavelmente você que é vascaíno, se não estava ocupado, também assistiu a coletiva do Pedrinho, ou deve ter visto alguns cortes, alguns trechos. E cara, a coletiva do Pedrinho teve alguns pontos que foram animadores para o torcedor do Vasco, alguns pontos que foram realistas também. E, obviamente, a gente não tem que olhar o Pedrinho só pelas falas dele, mas também pelas atitudes. É assim que você julga uma pessoa. Você nunca pode julgar alguém só pela fala, porque falar, todo mundo fala, né? Até papagaio fala. Agora a gente tem que julgar pelas atitudes. E eu vou comentar com vocês o que eu achei da coletiva do Pedrinho, o que eu acredito e o que eu acredito no Vasco pro ano de 2025. Se eu tenho alguma esperança no Vasco ou se é algo realmente mais pra frente. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo, campeão. Ontem o Pedrinho já abriu a sua coletiva falando sobre o tema que a torcida do Vasco mais tinha dúvida. Pedrinho já abriu falando que quer vender o Vasco, que ele quer fazer essa venda do Vasco para novamente o Vasco ter um investidor que controle o futebol do clube, que ele não tem nenhum interesse em controlar o futebol do Vasco e que ele está controlando hoje o futebol do Vasco por conta de não ter outra opção, porque ainda não pintou a negociação para a venda da SAF do Vasco. E ele trouxe algumas coisas animadoras, né, cara? Ele falou que tem interessados, que mostra números do clube, qual é a dívida, que ele vai pedir metas para ter um CT, que ele vai pedir meta para o Vasco conquistar títulos, tudo isso. Isso foi muito animador que o Pedrinho disse no início da coletiva. Só que a gente também tem que ser realista, rapaziada. Ele falou isso tudo, mas em momento algum, o Pedrinho, até mesmo por conta de responsabilidades que ele tem que ter, ele não falou que tem alguma negociação avançada, ele não falou que está próximo de fechar a venda do Vasco, até porque isso também deixaria o torcedor muito ansioso. Se ele abre a coletiva falando, olha gente, estamos próximos de fechar a venda do Vasco, daqui a tantos dias o Vasco terá um novo investidor e em 2025 a gente vai montar um super time. Eu já falei com esse investidor, ele está super disposto a fazer grandes contratações. Se ele abre a coletiva assim e dá errado a negociação por alguma coisa que já acontece, porra, quem que não se lembra? Ronaldinho Gaúcho no Vasco, quando o Eurico Miranda deu na coletiva praticamente a certeza que o Ronaldinho jogaria no Vasco, ele foi jogar no Fluminense. Foi um livramento pra gente na época, depois que a gente viu no futuro. Mas se acontece algo assim novamente. Então o Pedrinho foi cuidadoso no que ele falou, abordou temas interessantes, e mesmo que tenha alguma negociação mais avançada, eu acho realmente que ele não falaria. Ele não chegaria e falaria, oh, não gente, tô aqui fechando com o Grego, com o Marinakis, tá tudo certo já. Não é assim que as coisas funcionam. Então ele tá tendo cautela, até porque já houve a situação do potencial construtivo que ele tinha dado a certeza e depois acabou voltando atrás porque as coisas mudaram. Então ele vai ter cautela dessa vez e só vai ser anunciado a venda da Vasco SAF quando tudo tiver assinado, quando tudo tiver pronto. E aí vai ser anunciado. É claro que alguns dias antes sempre vaza, os jornalistas já vão saber, sempre vaza alguns dias antes. Mas tem gente interessada, tem gente querendo comprar o Vasco, tem gente querendo investir no futebol. E a gente sabe que para quem tem dinheiro, essa dívida do Vasco de 1 bilhão não é problema. Você acaba com isso rápido quando você tem dinheiro. O problema é que não tem dinheiro. A 777 era uma empresa que ela não tinha um patrimônio de bilhões. Vou te dar o exemplo desse Grego, porra. Cara, se ele chega no Vasco, seria muito fácil, ao mesmo tempo que o Vasco tá pagando as dívidas, tudo ali certinho, no tempo certo, no prazo certo, para daqui, sei lá, a 4 anos o Vasco tá praticamente zerado de dívidas, que isso pode sim acontecer, e ter um time forte, porque você tem um dinheiro entrando ali. Você tem, por exemplo, eu quero pagar 30 milhões de euros e tal do jogador, isso não seria um problema para ele, ou para alguém que tem muito dinheiro no futebol. Então esses foram pontos animadores da coletiva do Pedrinho. O ponto desanimador é que ele não deu a certeza da venda do Vasco para alguma data. Então pode ser em 25, 26, 27, só Deus sabe. E por isso o torcedor do Vasco não tem a certeza de como será o futuro do Vasco em 2025. A gente ainda tá naquela porra torcendo, tomara que chegue um investidor pra gente montar um time forte, realmente que a gente possa brigar por títulos. Ou o torcedor do Vasco vai ter que pensar que o Vasco seja muito certeiro no mercado, que faça 4 contratações, 5, que deem muito certo para o time titular, senão a gente tá ferrado. Porque hoje o Vasco tem uma folha salarial de 17 milhões de reais. Se a gente baixar para 10, 8, como foi o exemplo do Fortaleza, é muito difícil de dar certo. Eu entendo o exemplo do Pedrinho, do Fortaleza, mas todo mundo que assiste futebol sabe
Irmão, uma coisa é você jogar no Fortaleza, com todo respeito à instituição do Fortaleza. Outra coisa é você jogar no Vasco, cara. Se tu pega aqueles jogadores do Fortaleza e bota com a camisa do Vasco, irmão, é muito difícil de dar certo. Lá no Fortaleza o time tem um técnico, deu liga, tem um técnico muito bom que é o Vojvoda. Os jogadores, porra, se entendem, se conhecem, deu liga com a torcida. Não é uma pressão tão grande como é no Vasco de anos, ó. Pô, a cobrança é outra. A régua no Vasco é outra. No Fortaleza ser terceiro colocado tá ótimo. No Vasco você ser terceiro colocado, por exemplo, tá brigando pelo título, tu ficou em terceiro, você fracassou. No Fortaleza não tá ótimo terceiro. Então isso pesa, isso tem um peso. Então esse é o ponto. Será que o Vasco consegue com a folha de 10, 8 milhões ser competitivo mais do que é agora com essa folha? Tudo bem que tem jogadores que ganham mais do que eram para ganhar. Mas esse ponto me deu uma desanimada, porque é muito difícil, cara, você conseguir trazer bons jogadores que ganhem pouco e que você pague pouco. É muito difícil. É muito difícil. Pode acontecer, porra. O Igor Jesus, que hoje tá no Botafogo, chegou de graça ao Botafogo. O trabalho de scout foi foda do Botafogo. O Igor Jesus, que teve notícias até que no começo do ano foi recusado pela diretoria do Vasco. Não, a gente não precisa do Igor Jesus. Então tem sim oportunidades no mercado, mas é você ser muito certeiro. É muito certeiro. Então esse é o prognóstico do Vasco daqui pra frente. O que esperar do Vasco da Gama em 2025? Ainda é uma incógnita. Ou chega um investidor, a gente monta um time bom. Ou, cara, é torcer muito pra gente fazer uma temporada competente e ir se mantendo na primeira divisão até a gente ter um investidor no futebol. Porque sem dinheiro fazer futebol é sofrido, irmão. É sofrido. Você pegar, analisar jogador e não ter dinheiro, às vezes, pô, até faz todo o mapeamento do jogador, mas chega na hora, o time pede tal X, você não tem e pronto. Aí vai outro time lá e contrata que tem. Isso acontece muito no futebol. Mas, cara, eu sempre tive o Pedrinho, desde quando eu era criança. E, cara, eu sempre tive o Pedrinho como um ídolo do Vasco, uma pessoa ali respeitável. Desde os tempos do Pedrinho como comentarista do Sport TV, eu sempre achei um cara muito inteligente nos comentários. Então eu sempre vi o Pedrinho como uma pessoa com muita capacidade para gerir o Vasco. O que realmente acabou criando um desconforto entre o Pedrinho e os torcedores do Vasco foram os resultados ruins dentro de campo recentes do time do Vasco, a eliminação na Copa do Brasil. E aí tem a eliminação na Copa do Brasil e depois o Vasco também. E o Vasco acaba tendo uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro com 2 derrotas. Então o torcedor vai cobrar. E o torcedor do Vasco é passional. O próprio Pedrinho fala, eu também sou torcedor. Todo mundo sabe, o torcedor de futebol, cara, é momento. Tu tá ganhando, tu tá lá em cima, porra, tu é o cara. Tu tá perdendo, você vai receber críticas. Isso é o futebol. E o Vasco mexe muito com a cabeça do torcedor, irmão. Nós vascaínos, quem é vascaíno como eu sabe, quando o Vasco perde, acabou o teu dia, cara. Acabou o teu dia, acabou o teu final de semana, a gente sente de verdade. Eu, por exemplo, o Vasco perdeu aquele jogo de 3-0 pro Fortaleza, já tinha perdido de 3-0 pro Botafogo, você mal consegue dormir. Você acorda no dia seguinte, você, porra, caraca, velho, meu time perdeu, tomou de 3-0. Isso dói, isso influencia no decorrer da sua vida, ainda mais quando a gente trabalha com isso, porra. Eu trabalho com o Vasco. Então, vai ter pessoas na rua o tempo todo me parando e falando, pô, Maurício, o Vasco perdeu, não sei o que lá, torcedor do Vasco. Aí fala, pô, Maurício, tem que cobrar o Pedrinho, tem que cobrar tal pessoa. Então isso acontece também. O Vasco influencia na vida do seu torcedor. Quem ama o time de futebol sabe disso. Não é só o Vasco não, independente do seu time. Influencia no seu dia a dia. Quem ama o time de verdade sabe. Influencia muito. Pô, teu time ganha, tu fica com um sorriso de orelha a orelha, cara. Isso é inexplicável, um sentimento inexplicável, que só um torcedor de futebol entende. E quando teu time perde, tu fica triste, tu fica puto. Só quem ama futebol entende isso. Quem não ama futebol não entende. Então críticas e elogios é assim no futebol. Mas comente mais a opinião de vocês. Essa foi a minha opinião, beleza? Ficando nessa, abração no Francesco, é nóis. Fui.